Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados de Deus, estamos de volta aqui com mais um estudo aí. E já agradeço alguns irmãos novos aí. Tem uns irmãos aí que me chamou de pastor. Irmão, nós aqui no canal MNGP, nós preferimos ser chamados de irmãos, tá? Pastor, para nós, o único pastor é Yahshua, Jesus, né? Para nós é o único pastor. Então, preferimos ser chamados de irmãos. Amém? Agradeço aí você ter aí encontrado o canal, ou pessoas ter te indicado. Agradeço por você ter se inscrito aí. Continue aí se inscrevendo, continue dando seus likes. Amém, amados? Agradeço vocês aí. Agradeço aí ao irmão Edson Guimarães, a irmã Ruth, esposa do irmão Edson, a irmã Patrícia Dial. Ela até é um pedido especial, que ela falou assim: não esqueça de dar graças e paz para mim lá não, irmão. Então, irmã Patrícia Dial, graça e paz, obrigado pela sua participação. Irmã Patrícia, irmã do irmão Edson. E a igreja reunida, chamada Graça Plena, dirigida pelo irmão Edson. Graça e paz, irmãos. Muito obrigado pela participação dos eleitos. E no próximo vídeo eu falarei de outros irmãos aí novos também. Amém? Aguarde aí o próximo estudo aí, que falarei o nome de vocês que faltaram aí. O tema desse estudo aqui é o chamado de Paulo. O chamado de Paulo é um estudo em qual muitas pessoas estão sendo chamadas para a graça e não entendem. Está no sistema religioso e é chamado para uma coisa diferente. Ele lê na Bíblia, vê tudo diferente. Tudo aquilo que o pastor está ensinando, ele está vendo diferente. Mas ele não entende. Muitos acham aí, é o diabo, né? Será que eu estou ficando maluco? Será que é o diabo? Não, abençoados. Paulo conheceu a lei de Moisés. Paulo viveu na lei de Moisés. Paulo era um estudante da lei, se preparava para ser um sacerdote da lei. E por isso perseguiu os cristãos, porque achava que os cristãos estavam querendo fazer rebelião, que estava errado, que estavam transgredindo a palavra de Deus, e quando era tudo ao contrário. Na época eles nem se chamavam cristãos, se chamavam nazarenos. E Paulo praticou ritual levítico, batizou, jesuou, circuncidou. Até aconteceu o episódio da estrada de Damasco, onde ali ele recebeu seu chamado. Essa história está escrita em Atos 9, que conta dizendo assim: indo no caminho, Paulo indo no caminho da estrada de Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo é uma tradição grega. O nome hebraico dele era Saul. Foi traduzido para o grego de Saulo. E no nosso português, no latim, Paulo. Muitas pessoas perguntam aí: mas por que Paulo tinha tantos nomes? Não, não é tantos nomes. É que em hebraico é Saul. Em grego é Saulo. E na nossa língua é Paulo. Né? Também muda, em inglês, em outros idiomas muda. Apesar de que nome próprio não deveria mudar, mas eu não sei o que eles fazem, né? Não sei, deixa isso para lá.
Então, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Yahshua, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar significa uma pessoa desobediente, resistente à verdade. No caso de Paulo, resistente, à verdade, resistente a Cristo. Ele não acreditava que Cristo tinha ressuscitado. Resistente aos aguilhões. Aguilhões é uma expressão proverbial que mostra que é vã a resistência quando o poder é de Deus. Então Paulo era resistente ao poder de Deus, resistente à obra que Deus estava fazendo naquele momento, quando enviou Yahshua, homem, passou pela terra, ressuscitou, ali ele se tornou um espírito glorificado, e os discípulos falavam que ele tinha ressuscitado, e muitos diziam que encontraram com ele, que viram ele. Mas Paulo e os fariseus, que Paulo trabalhava, participava do Sinédrio, para os fariseus, para Paulo, isso era tudo mentira, isso tudo era inventação, que ele chamava de rebeldes. Os rebeldes estão inventando, os rebeldes querem criar um tumulto. Amém? É isso que acontecia naquela época. Então Paulo, então Yahshua, Cristo, Jesus, falou para ele: difícil é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Paulo era perseguidor dos servos de Cristo, na época dos nazarenos, e prendia mulheres, velhos, crianças, e todo o que anunciava o nome de Yahshua, o nome de Jesus, o Cristo. E estando na casa de Ananias, Ananias temeu ele, porque ele era perseguidor. Ananias também era um servo de Cristo. E Atos 9, 13 e 15, Ananias disse ao Senhor, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi cerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel. Às vezes, amados, você não se encontra em lugar nenhum. Tantas igrejas visitadas e sempre um vazio dentro de ti. Talvez assim como Paulo, você foi predestinado a ser um vaso escolhido para anunciar a graça de Deus. E assim como Paulo está no sistema religioso e perdido, como Paulo estava perdido, Paulo era da lei, assim como você é do sistema religioso de hoje, que prega a lei também. Mas o Senhor separou para uma nova missão. Talvez você está aí. O pastor fala uma coisa, você entende outra. Talvez você está pulando de igreja em igreja, procurando um conforto e não consegue preencher o vazio que está dentro de você. É um vazio espiritual.
Talvez você é um vaso escolhido para pregar a graça e não sabe. Se está vendo esse vídeo aqui, então preste atenção nesse vídeo. Ouça várias vezes para poder entender e veja se você não é um vaso escolhido. Atos 13:2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Paulo estava ali, perseguindo os cristãos, prendendo, mas mesmo assim, o Criador diz: esse é um vaso para mim escolhido para anunciar a graça de Deus. Então Ananias, ele ouviu o Senhor e fez o que o Senhor mandou. Ali Paulo foi batizado, ali Paulo foi apresentado para os apóstolos que estavam antes dele. E um dia em reunião, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Separado de onde e de que, abençoados? Separado dos outros pregadores, separado dos pregadores do sistema religioso da época, separado da lei do sistema religioso da época. E que obra era essa qual eles, Paulo e Barnabé, foram chamados? A graça de Deus, abençoados. Foram chamados a pregar a graça genuína de Deus, o Evangelho de Cristo. Amém, abençoados? Separado a pregar o Evangelho de Cristo glorificado. Por isso nós somos diferentes do sistema religioso, que fomos chamados para pregar o Evangelho do Cristo glorificado. A graça de Deus. Separado do sistema religioso de hoje, como Paulo foi separado do sistema religioso daquele século. Amém? Por isso a graça de Deus é tão diferente, porque também recebemos o chamado de Paulo. Paulo fez o fundamento do Evangelho, da graça de Deus, e hoje nós estamos edificando sobre esse fundamento. Talvez você esteja perdido por causa disso. Talvez você é um vaso escolhido para pregar a graça e não sabe. Ouça esse vídeo várias vezes, analisa aí a sua vida espiritual. Amém, amados? Se assim for, garanto a você que a felicidade baterá na sua porta e seu espírito deixará de sentir o vazio que está aí dentro. Amém? Esse vídeo é direcionado para você. Não vou dizer o nome de quem, mas é direcionado para você. Amém? Isso pode estar acontecendo com você hoje. Eu creio que está, mas você ainda não está enxergando isso. Amém? Espero que tenham entendido, abençoados. Fico por aqui, ouça mais vezes para poder entender melhor, esse estudo aí. Até mais. Obrigado a participação de vocês que estão aí, novos aí, dos inscritos novos. Fico por aqui. Graça e paz.